Meu povo, como vocês estão? Tudo bem por aí? Eu estou voltando com mais um react. Na verdade, deixa eu fazer minha introdução. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou o Daniele Roseno, advogada, imigrante e youtuber sem carisma. E no vídeo de hoje, a gente vai reagir a um vídeo do ministro de imigração do Trump. Exatamente. Mr. Homan, Thomas Homan, ele é um ex-diretor do ICE. ICE é a nossa polícia imigratória, né, o nosso departamento de imigração aqui nos Estados Unidos. Na verdade, da polícia imigratória, porque o departamento de imigração é o USCIS. Mas o ICE é a polícia, né, como se fosse o CBSA que a gente tem no Canadá, que é a polícia de fronteira. A polícia é responsável por proteger as fronteiras dos Estados Unidos. Esse cara trabalhou com Trump no primeiro mandato e agora ele vai ser o responsável, novamente, pela parte de deportação em massa das promessas do Trump. A gente vai assistir uma entrevista com ele na Fox. É Fox? Acho que é Fox. A gente vai assistir uma entrevista com ele falando o que ele espera para os próximos anos. E vai ser bem interessante. O negócio aqui tá fervendo, tá? O negócio aqui tá fervendo, tá todo mundo preocupado. Você sente uma certa tensão no ar. É engraçado, porque a gente sente um alívio por saber que agora vai ter realmente um presidente, mas por outro, você sente uma certa tensão, né? E olha que eu estou aqui legalizada. Eu imagino a pessoa que está aqui ilegal. Né, para as comunidades de pessoas que estão aqui sem documento deve estar uma loucura. E a gente consegue sentir um pouco dessa tensão no ar, sabe? Mas vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver qual que é a posição dele com relação ao que vem por aí, gente. Eu acho que vem coisa grande, tá? Vem coisa grande e vai vir rápido. Vai vir bem rápido. Bom, vamos lá. Vamos ver o que eles estão falando por aqui. Now, top of the list of real problems that Trump may well move on is immigration. It could be his first major legislative initiative. Now, given that this crisis has been evolving over the years, I wanted to kind of break down how we got here, okay? Kind of looking at the last three presidents as what they faced when they came in and what they did with that, all right? Let's start with border crossing. So let's get the graphics going. Obama, we'll start with him. He left office 400,000 illegal border encounters. In Trump's first year, border crossings dropped to a record low of 300,000. Why? Tough talk on immigration, which served as a deterrent. In his last year, and then he had the home country agreements where he was facilitating deals where people kept processing in their own borders, within their own borders. His remain in Mexico. Então aqui, ó, só para vocês entenderem. O que tá acontecendo, o que ele tá trazendo são os números de pessoas que foram não presas exatamente na fronteira, mas pessoas que entraram nos Estados Unidos pelas fronteiras, né? Que deram de cara lá com a polícia de fronteira nos mandatos do Trump e do Biden. E daí ele mostra que, logo no começo do mandato do Trump, o número caiu bastante. Na época do Obama, no último ano do Obama, era a média de 400 mil pessoas tentando passar as fronteiras dos Estados Unidos. E logo no primeiro ano do Trump, isso baixou para 300, depois voltou para 400. Em 2019, teve o boom, que ele até mudou algumas políticas, e 2020, que foi a época de pandemia, 2019, 2020, voltou para 400, que ele também apertou bastante as políticas migratórias naquele período. Porém, quando a gente olha os números do governo Biden, gente, no primeiro ano do Biden já subiu para 1,7 milhão, segundo ano 2,4, terceiro ano 2,5, quarto ano 2,1 milhão de imigrantes ilegais invadindo as fronteiras dos Estados Unidos. Então, a reportagem começa com esses números. Eu não sei se vocês sabem, mas a Fox, ela é uma mídia mais democrata, então era mais pro lado do Biden, e aí é por isso que rola uma certa tensão entre o jornalista e o ministro da imigração do Trump. Mas vamos dar prosseguimento aqui. Pressuring Mexico to put troops on the border with Guatemala and the border with the U.S. His last year, border encounters were at 400,000, okay? Now, why they go back up? Because the demand returned, okay? Now, you go to Biden. And Trump had set up Title 42, okay, which slowed down the... Ele tá falando que em 2019 aumentou esse número de invasores porque as pessoas que o Trump deportou voltaram pela borda novamente. E isso acontece mesmo, tá? O pessoal não tem nenhuma noção de mundo, não. Eles são deportados, mandados embora e eles voltam pra cá. Because of the pandemic. That helped. In Biden's first year, the border crossings skyrocketed to 1.7 million. Why? Wasn't talking tough about immigration, much more welcoming. There was a lot more instability in Latin America. There was a stronger U.S. economy post-COVID. You know, don't sleep on COVID as a factor in this.
People weren't coming here because they were afraid of getting sick or they were sick and there weren't the same jobs, okay? And that was a big factor in suppressing the demand when Trump was in office, okay? Now, with a stronger economy, without COVID, you see crossings are like 5 times higher than when Trump left office. So what has he done? He has pledged to deport millions of illegal immigrants from the country. So let's compare how each president handled deportations. Obama's administration deported 240,000 migrants in 2016, but their enforcement policy focused, as does Biden's, on targeting criminals, not just those who only cross illegally. When Trump took office, his administration adopted a zero-tolerance policy, meaning everybody is seen as the same level of transgression, allowing immigration officials to deport anyone who crossed illegally. By 2019, deportations have reached a high of 267,000. During his last year, mostly due to COVID, again, they dropped. Biden takes office, his administration issues new guidance to the agents, telling them to target migrants who pose a national security or public safety threat. Okay, kind of like Obama, but maybe even more selective. Deportations, therefore, plummet. Veja que a maneira como eles falam, né, do Obama e do Biden, como ele fala do Obama e do Biden, é bem, assim, suave. Não, eles deportaram, mas eles focaram principalmente nos bandidos, nos criminosos. E o Biden, no caso, foi mais seletivo ainda em escolher as pessoas que ele ia deportar, ou seja, foi muito mais flexível. Então, eles tratam o problema, isso acontece, gente, em todo lugar, né? Acho que se você assiste jornal no Brasil, você deve passar a mesma raiva que a gente. Quando você vê a mídia defendendo bandido, defendendo político corrupto, político ladrão, como se fosse santo. Aqui acontece igual. Because you're looking for a smaller band of people. 59,000 in his first year. Just recently, the Biden administration changed its enforcement policies, allowing agents to target migrants who also cross the border illegally. Deportations, of course, popped to 140,000. Migrants are coming to this country knowing that if they come and claim asylum, they can stay thanks to, in my opinion, a broken asylum system. 3 million migrants. Esse aqui é um dos pontos que eu acho que vai mais pegar no mandato do Trump, tá? A questão dos asilos fraudulentos. O que aconteceu? Quando o Biden entrou, que ele flexibilizou as políticas imigratórias, ficou decidido que todo mundo que entrasse, né, declarando pedido de asilo, dizendo que estava sendo perseguido, dizendo que estava correndo risco de vida, aquela coisa toda. O que eles faziam? Eles eram presos, os dali eles já saíam com a data da, como é que chama? Da audiência na corte migratória, mas a maioria deles pedia asilo nos Estados Unidos. Hoje a gente tem 3 milhões, hoje não, até o final de 2023, nós tínhamos o registro de 3 milhões de casos de asilo pendentes. E por que eles faziam isso? Porque com o asilo, você teoricamente pode aplicar um visto de trabalho, um Social Security Number, e ficar trabalhando legalmente. É verdade, você trabalha legalmente nos Estados Unidos durante o período que o seu processo está rolando, e por conta dessa que inflou muito a máquina, né? Nós temos 3 milhões de casos pendentes. O tempo de processamento desses pedidos está em 3, 4 anos. Então o cara vem, ele invade o país pela fronteira terrestre, ali ele é preso, marca uma audiência para ele preenche um pedido de asilo, muitas vezes fraudulento, muitas vezes sem justificativa legal plausível para aquilo, mas ele preenche porque ele ganha tempo dentro do país para trabalhar. E você vê muita gente na internet falando, eu vou fazer isso, porque em 2, 3, 4 anos trabalhando nos Estados Unidos, eu faço minha vida. Eu compro uma casa no Brasil e volto. Eu compro um carro, eu isso ou aquilo. Então, as pessoas abusam do sistema imigratório de caso pensado, tá? Então, para eles, qualquer dia é dia. É 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos que eu vou ganhar lá dentro? Maravilha! Eles aceitam. Só que eles não entendem o tamanho da bronca. O tamanho do problema que essa atitude gera, não só para nós que estamos aqui legalmente ou para o americano que é nativo, mas que gera para eles também, que gera para os imigrantes ilegais também. E vocês vão entender isso até o final desse vídeo. É um react longo, mas eu acho imprescindível que você assista até o final se você quer ter alguma opinião sobre crise de imigração dos Estados Unidos. Have pending cases. They wait on average 4 years just to get an asylum hearing. And remember, they're almost all released on their own recognizance, catch and release. So why would you come back if you know you're going to get thrown out? And that is what the system experiences. The question now is, what can Trump do to solve this crisis? And we have somebody
who does not fit into the definition of people who are a head scratcher as to why they've been given the position by Trump they've been given, the man that we have tonight is arguably better than any man he could have picked within his reach, okay? Incoming board czar Tom Homan. It's good to have you, Tom. Thanks for having me, Chris. The way A cara dele tá Ele tá pé da vida. I laid it out pretty straight. Yeah, a few things I disagree with, but I think it's more important, and you look at the numbers on the Biden administration, I care more about the numbers she released in the country more than I care about the deportation, because she released millions of people into the country where President Trump didn't. Eles começam se cumprimentando, né? E aí ele fala, e aí, você acha que eu comecei a entrevista bem? O jornalista pergunta. E aí o policial, ele responde, olha, eu acho que sim, porém eu discordo de algumas coisas de você. Uma delas é que eu focaria mais nos números que o Biden deixou entrar no país do que nos números de deportação. Porque o número de deportação não importa, né? O que importa é a quantidade de pessoas que ele deixou entrarem no país. E dentro dessa leva, dessa galera, veio muitos criminosos, né? Ele vai falar isso mais pra frente, mas essa é a maior crítica, a maior discussão dos Estados Unidos hoje com relação à quantidade. Vocês viram aí, quase 10 milhões de pessoas entraram nos Estados Unidos ilegalmente por conta das políticas flexíveis de imigração do Biden. And that is because, and please feel free to correct whatever assertions I made if you don't agree with, you're the boss, but that is because Biden changed the definition of who the men and women doing enforcement should be looking for, correct? No, that'd be ICE. He has changed the definition of who ICE should be looking for. He's made it clear to Secretary Mayorkas made it clear to ICE that being in the country illegally on its own without a criminal charge, if you're not a public safety threat or a national security threat, they're off the table. So they changed who ICE was looking for. But as far as Border Patrol, they went from ending catch and release that Trump administration had to releasing millions of people to the country. That's really the difference. And I blame that on any of the policies that were proven effective in the Trump administration. You know, look, I worked for 6 presidents, starting with Ronald Reagan. I've seen hundreds of policies come and go. I know what policies work, what policies doesn't. Love or hate Trump. The Remain in Mexico program was a game changer. People still claim asylum. They went to Mexico. That was a game changer. And after a few months, people stopped coming because when they realized they weren't going to be released in the United States, they weren't. Vamos lá, vou explicar aqui pra vocês. O que acontece? Quando o Biden assumiu, ele mudou, não é que ele mudou as políticas, ele mudou a maneira que a polícia imigratória deveria agir. Então, por exemplo, a polícia imigratória, ela recebe ordens do Departamento de Imigração, que recebe ordens do presidente, e cada presidente vai ter a sua maneira de lidar com isso. O que o Biden fez? Ele virou pra polícia e falou assim, quando vocês estiverem recebendo gente que tá tentando invadir o país, vocês vão focar nas pessoas que têm histórico criminal. Se a pessoa tem histórico criminal, tem alguma mancomunada com cartel, enfim, apresenta alguma questão de segurança para os Estados Unidos, você vai recusar. Você vai prender e vai deportar. Não vai deixar entrar, certo? O resto vai seguir essa política aí do asilo. Você prende, marca uma corte, o juiz de imigração que vai vai decidir, né, o que vai ser feito, e você não perde tempo com isso, vai focar nos criminosos. Acontece, gente, como é que a polícia de imigração americana vai saber o que o fulaninho lá que veio lá de Governador Valadares tem na ficha criminal dele? Ou você acha que a pessoa entra nos Estados Unidos com a certidão de antecedentes criminais dela na mão? Não entra, né? Então essa é uma das discussões. Quando fala-se que o Biden, ele facilitou, não é que ele facilitou no papel, ele falou assim, não, agora tá liberado, todo mundo que chegar cai pra dentro. Não. O que ele fez foi tirar o foco, né? Mudar a maneira como a polícia imigratória ia agir diante dos invasores. Spend all their money, give it to the criminal cartels only to wait in Mexico. So, by doing that, by moving immigration that low to a 45-year low, less migrant deaths across the border, less women being sexually assaulted by the cartels, it had a really positive effect on the Remain in Mexico program. E aí ele tá falando sobre as políticas, porque ele trabalhou com 6 presidentes americanos e ele sempre cuidou das fronteiras. E ele tá falando sobre as políticas que ele viu, né? Que durante esses anos, ele viu muitas políticas entrando e saindo nesse sentido, nesse quesito da imigração, e ele sabe o que funciona e o que não funciona. E ele mencionou um pouco antes que as políticas que o Trump utilizou no governo dele foram as melhores que ele já tinha visto, porque uma dessas políticas foi a do México, de manter a pessoa no México. Por exemplo, a pessoa vinha lá da Venezuela, atravessava todo o México para pedir asilo nos Estados Unidos. O que a política do Trump fazia? Devolvia essa pessoa. Falava, não, você vai ser devolvido para o país imediato,
que faz fronteira conosco, que você veio, e esse país é que vai resolver. E jogava a bola de volta pro México. Então ele não deixava a pessoa entrar nos Estados Unidos, porque ele tinha essa política de você ser devolvido pro México. A galera vinha e dava de cara com a porta. Entendeu? Já voltava direto pro México. A galera que conseguia, de fato, entrar eram os que burlavam o sistema e conseguiam passar por partes onde não havia policiamento, que é bem difícil. Eu já fui pessoalmente até a fronteira dos Estados Unidos com o México. Eu fui até o muro que foi construído pelo Trump, na época do Trump, inclusive. Isso faz quase 10 anos. Eu fui até lá ver, né, ver como é que as coisas funcionavam na fronteira. E, gente, assim, o negócio é tenso. O negócio é tenso, tá? Fora, assim, as coisas que acontecem são as coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. De jogar criança de cima do muro. Eles jogam as crianças de cima do muro. Quando eles veem que eles não vão conseguir passar, eles jogam as crianças. Você vê casos de crianças com braços quebrados, pernas quebradas, porque foram jogadas do muro. E isso quando eles não mandam as crianças sozinhas. Ah, eu quero nem entrar nesse assunto que eu vou... Vamos seguir aqui. First question is personal. You did the job. You just let people or reminded people how long you did the job. You were the acting director already. You then went into retirement after doing the job for the Trump administration for a while. They had your Senate confirmation up there. You didn't have to be confirmed originally because you were next in line for the job within the same agency. They pulled the confirmation. You retired. Why are you back? Because I care. You know, Chris, I've done this. I started as a board was in 1984, so I know what it's like to wear the uniform. When I joined ICE, 1989, I spent decades with ICE. I was the first ICE director that actually came up through the ranks. So the 20,000 men and women that reported to me, I never asked them or told them to do anything that I do myself. I was one of them. I care, and I care because of the tragedies I've seen on the Southwest border. You know, I've stood in back of a tractor trailer with 19 dead people at my feet, including a 5-year-old little boy that baked to death. I talked to little girls as young as 9 that were raped multiple times by members of the cartel. And I go on and on and on about the tragedies I've seen. I ran Operation Ice Storm in Phoenix, Arizona, where the cartels were ripping each other's house off with holding illegal aliens waiting for the payment. And they're ripping. Ele entrou no assunto que eu não queria entrar. O jornalista perguntou por que ele voltou, né? Se ele trabalhou, ele fez esse primeiro mandato do Trump e ele cumpriu a missão. E depois do mandato do Trump, ele disse que ele se aposentaria. E o jornalista pergunta, por que você voltou, já que você já tinha se aposentado? E ele responde que é porque ele se importa. E ele menciona um caso de uma menina de 9 anos que ele encontrou na fronteira, que já tinha sido estuprar, aquela coisa toda, que a gente não pode falar aqui, 9 vezes. 9 não, ela tinha 9 anos e ela já tinha sido abusada diversas vezes pelos integrantes do cartel. E, gente, isso acontece, tá? Tráfico humano. Isso é tráfico humano. O que acontece nas fronteiras dos Estados Unidos é tráfico humano. Quando você, mesmo que você pague, quando você paga uma pessoa para te atravessar a fronteira, você está entrando num esquema enorme de tráfico humano que é responsável, inclusive, pelo abuso físico, sexual e de todas as maneiras que você imaginar de crianças. Exploração, prostituição, drogas. É muito pior do que só, não tô conseguindo trabalho aqui no Brasil, o Brasil não tem jeito, o Brasil não vai pra frente, então eu vou lá pra fronteira, vou passar a fronteira, vou pagar o coiote, vou passar a fronteira e vou tentar a vida nos Estados Unidos. Você não tá tentando a vida nos Estados Unidos, você está financiando um sistema responsável por tudo isso. E é impossível você não se revoltar quando você trabalha com isso e vê isso todos os dias, como a gente vê. É desesperador. Each other off, and if a migrant can pay his fees, they kill him. And before they kill him, they call the relative who's supposed to pay the fee, and they force him to listen, torturing the man until they came up with the fees they demanded. So of all the tragedies I've seen, plus I love the men and women of the border, so they put their lives online every day. Same with ICE. This can be fixed. And we need to fix it because it's going to save American lives. It's going to save alien lives. It just makes sense. There's no downside in a secure border. And I have arguments a lot up on Capitol Hill. Give me one downside in a secure border. What's the downside unless illegal immigration? What's the downside unless fentanyl killing a 250,000 people? What's the downside unless sex trafficking with women and children, which is up now 600%? What's the downside unless people on terrorist watch list coming across the border? A secure border saves lives. A country can have strong national security if we don't have border security. We got to know who's coming in, what's coming in, where it's coming in, why it's coming in. That's what national security is all about. Tom, let's deal with the supply, and then we'll get to the migrants themselves. It used to be coyotes. Okay, now it's cartels. It's all you hear. And do you believe that instead of a national roundup of illegal entrants
our major focus of resources and political pressure on foreign countries should be on stopping the cartels in Mexico and the threat to Mexico that if they don't do it, and supposedly the new leader there is kind of against the idea of taking on the cartels, that will do it. And do you believe you could legally declare them terrorist organizations and use the military to go after cartels? Well, look, ever since I gave the speech to the RNC, I've had numerous death threats from the cartels against me and my family. And matter of fact, my family isn't with me right now because of the death threats. But, President Trump has promised that he would designate them terrorist organizations. And I believe he should, and he will. And the reason why they should be designated terrorist organizations, the criminal cartels of Mexico have killed more Americans than every terrorist organization in the world combined. Like I just said, 250,000 Americans died from fentanyl poisonings, and up to 4,000 aliens have died crossing the border. So these cartels are wreaking havoc in this country, and like I say, killed so many Americans. President Trump is committed to doing it. I think he should, because the cartels are a national security threat to this country. You get the fentanyl from China, the precursors. They send it to the criminal cartels. The cartels make this poison and send it across the border. The border violence is now coming across into the United States. The criminal cartels in Mexico is like a Fortune 500 company. I mean, the Jalisco cartels is in 42 countries now. These criminal cartels that smuggle this poison over across the border, it used to be about smuggling into the United States. Now they have a presence in every major city of this country. Now they're taking over the distribution network within the United States. They need to be attacked. They need to be wiped out. Absolutely. So why isn't that the primary focus instead of rounding up 14 million or whatever the number is? Como eles mudam a narrativa, né? Ele começa falando sobre os cartéis, como que eles pretendem, o que eles acham sobre o combate aos cartéis e a guerra, né, contra os cartéis. O ministro fala que é sim uma prioridade, que os cartéis são responsáveis pela entrada do fentanil aqui nos Estados Unidos. Se você não sabe do que eu tô falando, procura no Google crise fentanil Estados Unidos, o USA, e você vai ver, né, as pessoas literalmente zumbis no meio da rua. A Califórnia está destruída, Nova York está destruída, Vancouver aconteceu a mesma coisa, né? E tudo isso vem dos cartéis. O tráfico de drogas é insano pelos cartéis mexicanos e essa é uma luta que não tem fim, né? A gente sabe que o tráfico de drogas é uma luta que não tem fim. Todas as grandes nações estão sempre tendo que lutar contra esse problema. E ele fala, ele endereça isso, e quando ele termina, o jornalista retorna para ele a seguinte pergunta: tá, então se o cartel é um negócio tão perigoso, tão necessário, tão urgente de resolver, por que não focar nisso em vez de focar em deportar as pessoas? People, when all the cartel guys are bad. Not all illegal entrants in this country are bad. Most of them are here trying to build a better life and responding to the economic demands of our job market. Well, a couple of things. First of all, there's more than one priority. The president has made it a priority to want to take on these criminal cartels and form terrorist organizations and take them out of business, hopefully. The second, and there's parallel priorities. The president's been cleared on stage, and I've been cleared. The priorities for the deportation operation are public safety threats and national security threats. Last time I looked at the data, we have over 700,000 illegal aliens in this country that have a criminal conviction and a final order that are walking the streets. So we got that. That's a party. And national security threats, those that are deemed by national security threat either by the FBI or by intelligence communities that we know are here, they need to be. They won't be a priority. But I'll say this. Let's talk about the other illegal aliens here. We've had millions of people encounter our border, over 10 million, right? Now, anybody goes to immigration court data, Executive Office of Immigration Review, you look at the data last decade, it says about 85%, I'm talking an average, about 85% of those who claim asylum at our southern border never get relief from the U.S. government because they simply don't qualify for asylum. Asylum is about keeping. Tá falando dos asilos fraudulentos, gente. Eu fico de cara que a galera aplica processo migratório, tipo, nem aí pro problema. É só pra ganhar tempo. Não, só pra ter um social pra poder trabalhar aqui e depois a gente vê. Tipo, não pensa. E você vê, eles já sabem que são asilos fraudulentos. 85% dos pedidos de asilo são fraude. Pessoas que abusaram do sistema migratório americano para ficar aqui, entraram aqui e ficaram ilegalmente e entraram com processos de imigração para abusar do sistema. Assim, eles vão atrás de vocês, tá? Eles vão atrás de vocês. Fear of persecution from your home government because your race, religion, and political affiliation or participation in a specific social group. So we know that millions of people come to the border. We know that average, almost 9 out of 10 will get an order removed. Now, you can't demand the U.S. government, you have a right to claim asylum. You have a right to see a judge. You have the right to due process. But at the end of that due process, if a federal judge says, no, you must go home,
If those orders aren't carried out, Chris, what the hell are we doing? Shut down the immigration court because the judge's order doesn't mean anything anymore. Shut down the border patrol because there's no consequence for entering this country illegally, which is a crime, by the way. Entering the country illegally is a crime. So you can't demand due process and right to see a judge, then ignore the final decision. Because what's the other? E é essa a raiva deles. A raiva deles é principalmente do povo que passou por tudo isso. Primeiro, cometeu um crime entrando no país ilegalmente. Então, ele tá falando aqui, invadir um país, entrar num país ilegalmente é crime. E essa pessoa, apesar de estar cometendo um crime, recebeu o devido processo legal, teve o direito a uma corte, teve o direito a um advogado, ser ouvido por um juiz, foi julgado improcedente, foi negado o pedido de asilo dessa pessoa, e a pessoa simplesmente vira as costas e vai embora e ignora a ordem judicial. Qual é a mensagem que esse país está passando para o mundo quando ele permite que essas pessoas continuem aqui? Essa é a interrogação. Essa é a interrogação que eu acho que passa na cabeça de todo profissional de imigração, como eu, que não é a favor de gente criminosa, tá? Porque não sou. Não sou. Eu entendo todas as políticas como funciona, eu tenho especialização em direitos humanos, eu entendo como os direitos humanos precisam ser aplicados, mas eu não tenho como ver um processo desse ser aplicado, a pessoa simplesmente vira as costas e some. Não vai na corte, falta na corte e segue a vida como se nada estivesse acontecendo. Vocês vão me desculpar, tem que ser deportado sim. Option. We let them stay. Continue to send the message to the whole world. You can cross the border legally, which is a crime. You can ask to go to court or not show up in court, get an order and upset you, or get an order by a judge if you show up in court and not be removed. Everybody in the world is going to come to the greatest nation on earth. We can't. Ele tá falando, todo mundo tá vendo que essas pessoas estão fazendo a gente de idiota. O mundo inteiro está assistindo essas pessoas dizerem, os Estados Unidos não tem lei, não tem regra. Aqui é a casa da mãe Joana, todo mundo faz o que quer. Tem corte, vai na corte se quiser. O juiz falou não, você vê se vai aceitar ou não a ordem do juiz. Entraram, invadir o país é crime? Tô nem aí, vou invadir. Então, assim, qual é a mensagem? Qual é a mensagem que fica? A insegurança jurídica para todos naquele país, gente. Algo muito além de interesses individuais, no sentido de, estou indo lá refazer a minha vida, construir uma vida melhor, blá, 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 blá. A base de quê? A troco de quê? Né? Então, assim, eles estão certíssimos, vocês vão me desculpar, eles estão certíssimos. We can't withstand. Let me tell you why. What happened under this administration, they have overwhelmed the border patrol with millions of people, an historic record. It went from the most secure border in my career to a historic illegal immigration. Border patrol has been overwhelmed. There's been times where border patrol, 70% of agents have been pulled off the line. Several times in the last 2 years, 100% of the agents have been pulled off the line in certain sectors like El Paso and Yuma. Every uniform is taken off the line. But on average, 70%. When you take 70% of border patrol agents off the line to take care of this humanitarian crisis, they carry these people at these facilities, that's when the cartels take advantage. They'll send a group of 100 family units to an area. You got 30% of border patrol agents left. Let's send this group of families through. They'll seize to that opportunity. What happens then? That's when they move the fentanyl that kills Americans. That's when they sex traffic women and children. That's when the bad guys come across that don't want to turn themselves into the border patrol. We got over 2 million gotaways. 2 million gotaways paid more to get away. You pay the cartels one amount of money to get to the border. The cartel's job ends at the border. Turn yourself into green uniform. You get released within 24 hours. You get a free plane ticket to the city of your choice. You get a free hotel room. You get 3 meals a day, and you get medical care. And your voice can work authorization in about 120 days. Why would 2 million people pay more not to take advantage of that giveaway program? Because they don't want to be vetted. They don't want to be fingerprinted. That's just scared the hell of all of us. They've arrested almost 300 people on the terrorist watch list. How many of 2.2 were off the terrorist watch list? So what people think is innocent, illegal immigration causes all these other bad things to happen. That's why we have to secure the border. I get it. And I don't think anybody's going to meaningfully argue the reality of the problem. I think it's about the fix. I would never suggest that I know any of this stuff anyway that you have. I mean, I've been doing this 25 years. I've been down there a bunch of times, done it at night, been with CBP on the river, I've been with the people who process the bodies, been with as many ways as I could go. And I promise you, for the duration of your service, I'll be a call away to come down and report on anything you want people to see. You call, I'll be there within 48 hours. I promise you that. That's the job, and I'm committed to doing it. I know the terrain. I know how to do that job. But the message has always been consistent. Physical borders help, but we're not a wall away from being safe. You want to help us here down on the border? Change the asylum rules and give us a lot more resources
to hold people humanely, process them quickly, and send them back. No more catch and release, and go after the cartels. Nowhere on that list is what sounds good politically to people who voted for Trump, which is round them all up. He doesn't say the 700,000 like you just did. He says all of them. Well, like I said, the press has been clear that there's going to be prioritization of criminals, national security threats first. But look, as I just explained, there's a system. There's a system in place in this country. There's laws that were passed by Congress and enacted by Congress and signed by the president. And all the hate coming right now to the president, myself, all we want to do is enforce the law. And we're at a place now in this nation where if you want to enforce the law, you're a bad guy. And I think the president been pretty smart about. É exatamente isso. Se você quer aplicar a lei, se você só quer fazer o seu trabalho, aplicar a lei, você é o cara errado. Você é o bad guy, você é o errado, você é o criminoso. As pessoas distorceram as coisas num grau que se você quiser fazer o certo, você é o idiota. Gente, foi exatamente por isso que saímos do Brasil. Exatamente. No Brasil, as pessoas decidem se a lei vai pegar ou não vai pegar. Se vai, isso aí vamos ver se vai pegar, né? Exatamente por isso. Aí a pessoa reclama do Brasil, que o Brasil é lixo, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, e vem pro país dos outros cometer crime. Entra como turista, fala que vai ver o Mickey e fica. Como se tivesse direito de ficar. É essa a indignação dos caras, entendeu? Prioritization on this. And look, I'm telling you, if we don't secure the border, I testified about this last time I testified. If we don't secure the border, famous lace houses are going to die. More women are going to be raped. We're going to have more angel moms and dads in this country. There's no downside in a secure border, but you're not going to have a secure border. Are going to have consequences. What's the option? Let me ask you the question, Chris. What's the option? So these people had due process, were ordered removed by an immigration judge because they don't qualify for asylum because they made a fraudulent asylum claim. And like I said, they remain in Mexico program. Once they knew they weren't being released to the United States, they stopped coming. And why is that? If you're really escaping fear of persecution from your home government, you don't wait in Mexico to escape that fear of persecution. So, what is the option? Go through the whole process, have a federal judge order you deported and not deport them? Because you're never going to fix the southern border that way. Look, I get it, and you're assuming they show up for the hearing. I get what the problems are. I'm just asking you to kind of think through the fix with people, and I'm happy to have you do it, Tom, because I respect how you've done the job and what you know about the job. And I also don't want you to just be known by my audience for your one back and forth with AOC. Look, your answers all made sense, except for one distinction. Legally, you were spot on with all of it. And I'm not an enemy of AOC. I think, she believes in what she believes in. She's a socialist. But sometimes she has good points. But she didn't make the right point to you. The right point to make is, you want to go after the cartels, great. If you could do it as a terrorist organization, great. I think legally it may be tricky. Everything else you're suggesting makes total sense. Catch and release makes no sense. But this roundup idea, and I haven't heard Trump say it the way you have. So if you know better, great. And if it becomes more tailored the way you're suggesting, okay. But if you are just grabbing whoever you can grab, not only you have families that get affected because they're not all here alone, but you lose like 1 in 8 of your construction workers, 1 in 8 of your agriculture workers, 1 in 8 of your 1 in 12 of your hospitality workers. You lose a lot of people that the economy needs. Not all legal entrants are the same. Do you take account for that? Well, look, I think I'm not saying we're just looking for 700,000 people. I'm saying we're going to concentrate on public safety threats and national security threats. But if you're in the country legally, you're in violation of law. You're not off the table. But we're going to prioritize what we do. It's not like me and Trump's different at all. But I agree with your early premise. Look, Congress needs to do some work. I believe we should fix the asylum process because at your first interview on the board, when you're claiming asylum, that first interview, the threshold of proof is very low. And that was done on purpose because they don't want to accidentally send someone home and to be persecuted or tortured, right? But when you get to court, if they show up in court, that burden of proof is much higher. So these are real numbers. Like I said, about 90% of the people that come to the board and claim asylum under Biden administration, it's like 98%, they pass that first interview. Because they learned a few key phrases from the cartels of what to say to make yourself pass that first interview. Then when you get to court, if you show up in court, the burden of proof is much higher. And 90% lose. As you just said, almost 90% will get an order removal. That is broken. They need to fix that. First interview needs to be at the same level as the judicial interview. That would stop the asylum fraud. Second of all, the TDPRA, Trafficking Victims Protection Act, had a great intent to protect children from trafficking. But the law says this. If you're a child from Mexico and you're ascertained not to be a victim of trafficking, you're immediately removed. But if you're from any other country, you can't be removed. You got a whole process take years. The misuse of that statute has caused 500,000 children
to be trafficked in this country that is, and the U.S. government can't find 300,000. So that has caused the crisis. And finally, the Florida Settlement Agreement. Under President Obama, when the family groups started coming across. O jornalista vem com a mesma falácia de todo mundo, né? Que defende as políticas do Biden, enfim, que é pró-imigrantes ilegais. Ah, mas se vocês deportarem, vocês vão perder 1 em cada 8 trabalhadores da construção, 1 em cada 8 trabalhadores da hotelaria e turismo. Isso aqui, não sei o quê. Como que vai ser resolvido isso? E o policial tá reforçando que, cara, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Primeiro a gente tem que resolver as questões de segurança. Primeiro tem que ser resolvido. E você vai me desculpar, uma pessoa que não respeita a lei do seu país, essa pessoa é uma ameaça à segurança. E ele ainda menciona que das 500 mil crianças traficadas para os Estados Unidos através das fronteiras, 300 mil desapareceram. Então, quando vocês assistem o Som da Liberdade, quando vocês assistem documentários na internet sobre isso, quando vocês veem reportagens de tráfico de crianças nos Estados Unidos, que é gigantesco, é sobre isso que a gente tá falando. A gente não tá falando aqui, ó, da minha filha tá brincando no quintal, passa um cara, leva ela, sequestra, pronto, foi embora. Não é assim que acontece. O que acontece, para que os números de tráfico infantil sejam enormes como são, é que essas crianças são traficadas desses países. América do Sul, América Latina, tem até da Ásia, tem gente vindo pra cá pra ser traficado através das fronteiras americanas. Das 500 mil crianças traficadas, 300 mil desapareceram, ninguém sabe onde está. Então, quando a gente tá falando de crise migratória, é sobre isso que a gente tá falando. A pessoa que paga o coiote pra vir pra cá, ela é uma pontinha do iceberg só, mas ela faz parte de todo esse esquema, que traz drogas, que coloca em risco a segurança do país, que coloca pessoas em situações análogas à escravidão, que trafica mulheres e crianças, abusadas de todas as maneiras que você puder imaginar. E é essa situação, isso precisa ser resolvido. Então, assim, não dá para pensar que, vou perder, o impacto econômico é muito mais baixo, é muito menor do que o grande impacto que toda essa situação gera na segurança do país, dos cidadãos, do todo. E é sobre isso que ele tá falando aqui, né? Essa tecla que ele tá batendo. We detained them in a residential setting, open air residential setting, not a jail. We held about 40 days in this residential center. Most of them lost their cases. We put them in an airplane and sent them home. Border numbers stopped. The family units stopped coming. Then the Ninth Circuit comes out and says, you can't hold them for 40 days. You can only hold them for 20. I remember my affidavit, I said, if you do this and only hold them for 20 days, you will see a family search like you've never seen before. Of course, I was called fearmonger, no evidence, and look what happened. As soon as the Ninth Circuit made a decision, skyrocket family group. There is actions Congress can take. Because what I'm tired of is every president comes in, and I'm a Trump guy. He had more success on the board than any of the 5 presidents I worked for. But when a president comes in on an executive order and intentionally unsecures the board, which was happening, President Biden ran on open borders, he ran on abolishing ICE, he ran on ending ICE detention, he ran on putting a moratorium on deportations, he ran on pre-medical care. When you make this type of promise to the whole world, they're going to come to the greatest nation on earth. But instead of a president coming in doing executive orders, every other president doing something different, Congress needs to fix this. So we're not going back and forth and being a ping pong on immigration. Look, immigration enforcement is very controversial, it's very emotional. I get it. But we have to secure the border because a secure border is going to save lives. So if Congress comes to you, last question, Tom, and I appreciate you being here. You have an open invitation for the duration of your service. Whenever you want to communicate to the audience, the answer is going to be yes. Congress says, all right, what 3 things do you need, Mr. Ullman, to fix the problem on the border? What are your 3 things? O jornalista, acho isso muito legal aqui, tá? O jornalista tá falando que, olha, você tem as portas abertas sempre que você quiser se comunicar durante o seu mandato, né? Durante a sua atuação. E quais são as 3 coisas que você precisa para fazer o seu trabalho? So far, a settlement agreement. Let us detain families in Yes. Congress says, all right, what 3 things do you need, Mr. Ullman, to fix the problem on the border? What are your 3 things? Fix the Florida Settlement Agreement. Let us detain families in the residential center until they can see a judge. Because most of them will lose, go home, will send a strong message of consequence. The second thing is change the TVPRA where children around the world are treated the same way as children in Mexico. So we can stop the child trafficking into the United States. Some of these children, and let me say, one of the priorities of the Trump administration on top of securing the border and doing a deportation operation, we're going to try to find those 300,000+ children and save them. Because I guarantee you, based on my 3.5 decades of work, some are in forced labor. We already found some in forced labor. ICE has already found some in forced labor. Some are going to be sex trafficking. Some are living with pedophiles. Some of these children are living a life of hell. So we're going to find these children, rescue them, get them back to their families. But the TVPRA needs to be fixed. The asylum laws need to change.
in the forest settlement agreement, you would solve 85% of the problem on the southern border. And we got to end catch and release. If you come across the border, we'll detain you or remove you. If you want to make an asylum claim, make an asylum claim. But you're going to wait in Mexico. So for the 9 out of 10 that lose, we don't have to go look for you. You're not from the United States building equities and having your citizenship. All that makes it more difficult when you actually come down to removing somebody. So we got to make sense of the laws. Like I say, I worked for 6 presidents. I see policies that work. And I'll say this. No one can argue the fact. You look at the data. President Trump was unprecedented success. I worked for 6 presidents. Every president I worked for started with Ronald Reagan, took steps to secure the border. Clinton and Obama took steps to secure the border because they understood you can't have national security if you don't have border security. But Joe Biden is the first president who came in office and unsecured the border on purpose. I don't get that. Bom, as 3 coisas que ele fala são relacionadas às políticas que estão vigentes hoje, então ele pede para mudar alguns agreements, alguns acordos que estão em place, né, que estão vigentes por conta do Biden, e ele fala que eles vão com força total atrás das 300 mil crianças desaparecidas, que eles vão focar em proteger o país de sex trafficking, né, de tráfico sexual, tráfico de crianças, de mulheres, enfim, que eles vão colocar todas as forças nisso, e que ele já trabalhou para muitos presidentes, ele sabe o que funciona. Dos 6 presidentes para os quais ele trabalhou, ele viu que o Donald Trump foi o que mais teve sucesso nesse sentido, então ele acredita muito no que eles vão fazer, mas que ele não aceita e não entende, não aceita como o Biden fez tudo o que fez com os Estados Unidos por vontade própria, por caso pensado, né? Por que ele fez tudo que ele fez nessa área da imigração, com relação às fronteiras, por que ele escancarou as fronteiras dos Estados Unidos para criminosos da maneira como ele fez de caso pensado, que é o que eles chamam aqui de by design. Então foi premeditado. Tom Homan, I appreciate you having an extended conversation about where your head is and what the problems are, what the solutions would. É isso, gente. A crise imigratória ela é uma coisa muito mais complexa do que a gente consegue imaginar. Eu estudo todos os dias sobre isso e todos os dias eu acho que eu não sei nada. Todos os dias eu acho que eu preciso estudar muito mais, porque é realmente uma coisa complexa. Envolve muitas coisas, né? Envolve muitos direitos sendo violados ao mesmo tempo, direitos sobrepondo direitos. Não é uma coisa simples de resolver, mas aparentemente eles sabem o que fazer, eles têm um plano. Então, eu queria trazer essa entrevista para vocês, porque eu acho que ela destoa um pouco da polarização política de Biden versus Trump, direita versus esquerda, isso, aquilo, conservadores e esquerdistas. E eu acho que é importante a gente se aprofundar nos temas para que a gente consiga emitir opiniões e ter opiniões mais sensatas sobre as coisas, sabe? É isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.